alguns anos, quando eu era apenas um adolescente, vivenciei uma série de eventos inexplicáveis que ainda me assombram até hoje. Naquela época, eu morava em uma pequena cidade cercada por densas florestas, onde lendas e histórias de terror eram parte integrante do folclore local. Mas o que eu experimentei não foi apenas uma história para contar aos amigos. Foi algo que mudou minha vida para sempre. Tudo começou em uma noite sombria de outono, quando eu e meus amigos decidimos explorar uma antiga mansão abandonada nos arredores da cidade. A mansão, conhecida como a Casa dos Lamentos, era envolta em mistério e superstição. Diziam que era assombrada por espíritos malignos que vagavam pelos corredores escuros e pelos quartos abandonados. Ignorando os avisos dos mais velhos, entramos na mansão com uma mistura de excitação e medo. À medida que explorávamos os corredores empoeirados e os quartos em ruínas, uma sensação de opressão começou a pesar sobre nós. Parecia que estávamos sendo observados por olhos invisíveis e o ar estava impregnado com uma aura de desespero e tristeza. Foi quando ouvimos os primeiros ruídos estranhos, passos ecoando nos corredores vazios, sussurros inquietantes que pareciam vir de lugar nenhum. Meu coração batia forte no peito, enquanto tentávamos encontrar a fonte dos sons. Mas tudo o que encontrávamos eram sombras dançando nas paredes e o eco de nossos próprios passos. Então, de repente, tudo ficou silencioso. O ar ficou pesado, como se o próprio ambiente estivesse segurando a respiração. Foi quando vimos algo que nos deixou paralisados de terror. Uma figura sombria parada no final do corredor, seus olhos brilhando com uma luz sinistra. A figura parecia flutuar em direção a nós, movendo-se com uma graça sobrenatural. Seu rosto estava distorcido em uma careta horrível, seus membros retorcidos em ângulos impossíveis. Eu queria gritar, correr, mas meu corpo parecia petrificado, incapaz de se mover. Quando a figura finalmente chegou perto o suficiente para que pudéssemos ver seus detalhes grotescos, um arrepio gelado percorreu minha espinha. Era como se estivéssemos encarando o próprio demônio. E então, com um grito ensurdecedor, a figura desapareceu diante de nossos olhos, deixando para trás apenas um eco arrepiante. Saímos correndo da mansão, nossos gritos ecoando pela noite, nossos corações ainda martelando dentro do peito. Nunca mais voltamos lá, mas as imagens daquela noite assombraram meus sonhos por anos a fio. A Casa dos Lamentos se tornou um lugar proibido em nossas mentes. Um lembrete sombrio do desconhecido que espreita nas sombras. Desde então, aprendi a respeitar o poder do sobrenatural e a nunca mais subestimar as histórias de fantasmas. Porque, às vezes, a verdade é mais assustadora do que qualquer conto de terror inventado pela imaginação humana. E aquela noite na mansão abandonada foi um lembrete vívido disso. Uma experiência que nunca esquecerei enquanto viver.